Uma discussão pública vai embasar um projeto de lei que propõe mudanças nas regras da adoção aqui no Brasil. Entre elas, o tempo de espera para a destituição da paternidade de crianças que vivem em abrigos. Hoje, quem adota uma criança não sabe quanto vai ter que aguardar até ganhar o documento oficial da adoção. Alguns casais correm o risco de conviver anos com uma criança, sabendo que poderão ter que devolvê-la à família biológica. É o que mostra agora a reportagem da Samara Bastos. Um amor incondicional que só quem tem consegue explicar. A gente ama um amigo, ama pai, ama mãe, mas esse sentimento que não cabe dentro do peito, a gente só consegue sentir depois que a gente é pai e mãe. Patrícia tem hoje 2 meninos. O mais velho é biológico. O caçula, com 1 ano e meio, foi adotado. O Fábio e a Patrícia estão casados há 10 anos. A casa cheia de filhos sempre foi um sonho do casal e a adoção era um dos projetos da família. Eles resolveram, então, entrar para a extensa fila à espera de uma criança. Há 1 ano chegou a vez deles. O menino, na época com 6 meses, estava à espera de uma família. Quando ele chegou pra gente, na sala que a gente viu ele a primeira vez, as lágrimas correram, pelo menos pra mim, automaticamente, igual a hora que o nosso filho mais velho saiu da barriga dela. A emoção logo deu lugar à angústia. Eles foram informados de que a criança não estava completamente apta à adoção. Quando nós soubemos que ele não estava apto, nós até chegamos a balançar na questão. Um pouco antes de conhecer. Foi antes de conhecer, nós não o conhecíamos ainda, porque primeiro é passada toda a situação da criança. E assim, a princípio, assim, a nossa preocupação maior foi até com o nosso filho mais velho, porque assim, nós adultos, a gente não vai sofrer se acontecer alguma coisa errada no meio desse caminho todo? Vamos, lógico, vou perder um filho. Como que eu não vou sofrer? Mas como que eu vou explicar para o meu filho mais velho que, olha, não deu certo, aconteceu esse problema, né? Não tem como você explicar isso para uma criança. O menino já estava no abrigo, mas ainda não tinha sido destituído do poder familiar, que é quando a justiça tira todos os direitos dos pais ou parentes de ficar com a criança. Só após isso, ela pode ir para a adoção. E isso acontece depois de um longo processo, onde é verificado a vontade e as condições da família. Não há estatística de quanto tempo esse processo pode demorar, mas o que se sabe é que tem casos que levam anos. Está sendo um grande problema porque não existe prazo para que esse processo de destituição ocorra. Qual é o prazo que eu vou dar para a família? Não é? Qual é o prazo que o poder público precisa para reorganizar e reestruturar essa família? Então, um dos grandes entraves da adoção, para que essa criança entre na chamada fila de adoção ou para que essa criança seja colocada à disposição dos pretendentes adotantes, é realmente a destituição do poder familiar, que não tem um prazo para isso. Então, é o que eu chamo, dessa guarda para fins de adoção, de um limbo jurídico. Porque não se sabe se a criança volta para a família de origem ou se ela vai ser adotada. É uma espada que pende na cabeça de todas as famílias que têm uma guarda para fins de adoção. A falta de prazos é só um dos problemas, segundo o especialista. Ele explica que há pouca estrutura para atender a demanda. Muitas vezes faltam técnicos do Poder Judiciário, faltam juízes. Só no estado de São Paulo estão faltando mais de 500 juízes, é um déficit muito grande. Nós não temos varas especializadas de infância e juventude. Nós não temos técnicos, assistentes sociais e psicólogos, no mínimo, para poder atender nem as comarcas e as varas que já existem. Não é? Nós não temos, muitas vezes, estrutura física. Nós não temos formação e capacitação do técnico, do próprio Poder Judiciário e do Ministério Público, para poder, então, atuar o Estatuto da Criança e do Adolescente e fazer com que a criança permaneça o menor tempo possível para que volte à sua família. Por outro lado, quem espera um filho sofre. O casal Reobol já está há quase 1 ano esperando que a guarda provisória do menino passe a ser definitiva. A justiça ainda não destituiu o poder familiar dos pais biológicos. E essa espera torna os dias angustiantes. Ele é seu, mas não é seu. Você não tem um
um livre acesso, entendeu? Ah, não, agora eu quero ir para os Estados Unidos, eu posso pegar meu filho e falar, não, vamos, então nós vamos embora, vamos passear e vamos ficar 30 dias, vamos ficar 20, não, agora eu quero ir para o Canadá, pego meu filho, eu não posso, eu preciso da autorização do juiz. Agora a gente já tá na chuva. Tem que ficar se molhando enquanto não para, né? Não para a chuva. Enquanto aguarda a finalização do processo, a Patrícia tenta manter a rotina da casa o mais normal possível. Para você, não existe a possibilidade de uma devolução. Não, nós não pensamos nisso. Isso não está nos nossos planos, a gente evita pensar nessas coisas, a gente vive a nossa vida daqui para frente. Para diminuir esse sofrimento e as incertezas de quem briga pela guarda, o Ministério da Justiça quer enviar ao Congresso Nacional propostas para mudar as regras e diminuir o prazo da adoção. É possível estabelecer um prazo? Em alguns casos, sim, é possível se estabelecer prazo. Em outros, não. Mas deve haver realmente um prazo, mesmo que ele seja prorrogável por fundamentação da autoridade judiciária. Uma das possibilidades, e que já virou um anteprojeto do Ministério da Justiça, é quando a mãe entrega de forma espontânea o filho à adoção. A proposta é que a mãe biológica tenha até 2 meses para reclamar a guarda da criança ou indicar um parente para ser o guardião, caso se arrependa da decisão. Mas ainda são prazos muito elásticos. O que nós entendemos é que a vontade da mãe deve prevalecer sobre qualquer outra vontade. Não se deve forçar a mãe a ficar com a sua criança. E uma outra condição muito importante é que entregar o seu filho à adoção a uma autoridade judiciária ou uma autoridade policial não é crime. A população tem que saber que isso não é crime. Aliás, é até um ato de amor. As mudanças podem ser discutidas pela população. O Ministério da Justiça criou uma página na internet para que qualquer pessoa envie propostas. A discussão pública termina nesta sexta-feira. Tudo isso vem em conforto e vem sempre em benefício da própria criança. A Constituição Federal coloca que a única prioridade absoluta em todo o texto da Constituição é a convivência familiar e comunitária. Hoje, mais de 46 mil crianças estão em abrigos brasileiros, mas apenas 7 mil estão aptas para serem adotadas. Fábio e Daniela passaram por 2 processos de adoção. Primeiro veio a Camila, quando ela tinha pouco mais de 1 ano. E recentemente chegou o Antônio, na época com 9 meses. Então a gente tem que se entregar, né? E esse amor, acho que ele vai sendo construído, né? Porque a gente não tem aquela gravidez que normalmente a mãe fica lá, né? A gente brinca alisando, né? Eu brinco dizendo que fica chocando, né? O filho por 9 meses, né? Criando aquele amor. Então quando a gente tem a notícia, é uma coisa tão de repente, né? Então não é um amor à primeira vista, foi isso que eu escolhi, né? É toda uma novidade, a gente vai construindo esse amor com o passar do tempo. Nos 2 casos, as crianças vieram para casa antes que a justiça as destituísse do poder familiar. Foram meses de angústia. O que a gente pensou é o seguinte, que se fosse esperar o processo, em geral, leva em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Então, aquele conflito, né? A gente queria crianças mais novas possíveis, 1 ano. E se a gente fosse esperar o processo, quer dizer, a Camila praticamente terminou, ela já tinha 2 anos. Então a gente aceitou, né, correr esse risco, fica aquela expectativa, né? Aguardando a conclusão do processo. A tranquilidade só chegou com a certidão de nascimento. Muito emocionante. Muito legal. Realmente era uma coisa que a gente esperava muito. É a plenitude da paternidade, né? Ou da filiação, né? É quando a gente tem realmente a sensação de que o filho é legitimamente nosso, né? Então a certidão é como quando o filho nasce pra gente. Não são poucas as experiências de pais que sofrem com a demora da justiça. Eurivaldo mora no Rio de Janeiro. Nós conversamos por Skype. No caso dele, os 2 processos de adoção demoraram 8 anos e meio. Havia um medo de que alguém pudesse ainda requerer a guarda das crianças? Isso sempre existe. Principalmente porque é função do Ministério Público e às vezes da própria Defensoria Pública zelar pelo que está determinando a lei. Então, no caso deles, ocorriam recursos para se tentar ainda buscar, depois de anos, uma família extensa.
Mas a minha grande pergunta é, se o pai, ou a mãe, ou a família extensa não sabe da criança durante um dia, essa criança já passa necessidades, já passa privações. Que dirá durante anos? Então, qual seria a legitimidade dessa pessoa em buscar uma criança da qual ele não convive, não conhece, não sabe? Apenas os laços sanguíneos? Eu acho que vale muito mais o laço afetivo. A certidão de nascimento da filha caçula chegou este ano, depois de 3 anos e meio de espera. Foi aí que Eurivaldo, que é advogado, resolveu escrever um livro onde conta a própria história e a experiência de outros 40 casais que adotaram um filho. O livro tem as fotografias de várias crianças abrigadas, crianças que ainda estão nos orfanatos aguardando uma família. Crianças pequenas, crianças saudáveis, crianças doentes, crianças grandes, mas todas elas com um sorriso, com uma esperança. Então, se a gente agir, a gente pode mudar, a gente pode reduzir essas estatísticas de violência, de assaltos e evitar, talvez, quem saiba, ficar falando de redução de maioridade penal, enquanto que a gente está abandonando as nossas crianças por uma falha na lei. Histórias como a de Fábio, Daniela e Eurivaldo, com finais felizes, é o que move o casal Reobol a seguir nesta busca incansável pela guarda definitiva do tão sonhado segundo filho. Se houver a mudança, que nem está sendo proposto agora, vai ser muito melhor para todo mundo. Principalmente para quem mais precisa, que são as crianças. Eu penso muito numa frase de uma banda, de uma música de uma banda que eu gosto muito, que é o medo segue os nossos sonhos, né? Então, infelizmente, a gente tem que conviver com os medos, faz parte.